Boa noite, sejam bem-vindos a essa aula terapêutica. Hoje nós vamos falar sobre um documentário que fala dos mistérios humanos. Sabe aquela pergunta de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sempre tive essa curiosidade, né, gente, afinal, o que que a gente veio fazer aqui nesse mundo? Por que a gente está aqui? E esse documentário, ele é incrível. Ele fala sobre os mistérios. O que é que a ciência até agora conseguiu entender, descobrir, imaginar sobre quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que que é essa vida que a gente tem aqui e agora. Esse documentário é de 2024. Eu assisti a primeira vez, acho que em 2012, por aí. Uma colega psicóloga me mandou e eu fiquei passada com o que eu vi. Só que naquela época eu não entendia muito. Eu vi várias vezes, mas eu não entendia muito, porque eu ainda não estudava física quântica. Eu ainda não tinha essa ideia da espiritualidade. Eu ainda estava muito ligada na questão da psicologia apenas. Hoje já tenho uma visão completamente diferente dos cursos que eu já fiz, né, do desenvolvimento nessa área e tudo mais. Agora eu já consigo explanar sobre isso. Então eu quero levar esse conhecimento adiante. Vocês vão ver que é um conhecimento denso, mas vale muito a pena. Por isso que eu disse que é para assistir várias vezes, porque é aquele tipo de coisa, quando você assiste de novo, você descobre mais coisas. Coisas que você não tinha visto, que você não tinha compreendido. Então, esse documentário fala de ciência, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal. Ele reflete sobre o que é que nós somos, sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre a realidade, sobre como nós criamos essa realidade. Aquilo que a gente sempre fala, né? A cocriação da realidade. Como é que isso acontece? Então, vocês vão ver que a protagonista é a Amanda. Conta um pouquinho da história dela. Ela é uma fotógrafa, ela é surda, mas ela se comunica muito bem. Ela tem traços de ansiedade, vocês vão ver que ela tem uns comportamentos ansiosos. Ela tem traumas de traição, né, de um casamento. Ela toma remédio e, pelo que eu entendi ali, não sei se por conta própria, mas enfim, pelo que eu vi, ela não faz terapia, mas ela está enfrentando os monstros dentro dela, as situações difíceis que ela passa. E ao mesmo tempo que fala dela, mostra a vida dela, o documentário ele intercala com as entrevistas dos cientistas, os cientistas falando sobre esse assunto todo do quem somos nós afinal. São muitos cientistas, são muitos pensadores. Eu nem sei dizer quantos. E eles vão mostrando como é que a nossa mente funciona, como são as emoções, como as crenças influenciam na nossa forma de vivenciar a realidade, como é que são os pensamentos, as sinapses elétricas, as células, as emoções. Então eles vão trazendo até de uma forma lúdica como é que funciona tudo isso aqui dentro de nós, o quanto nós Fosse somos uma aula, complexos. fosse uma aula. Uma aula? Eu estou assistindo. E aí a gente vai mergulhar nesse mundo. Eu vou trazer aqui só uma ideia dessas pessoas que são estudantes, cientistas, escritores, que falam sobre esses assuntos todos, mas são muito mais que esses, tá? Tem mais gente aí. E as ideias principais do documentário, vou trazer três ideias principais. A primeira delas, nós criamos a nossa vida, a nossa realidade. A física quântica ela vai trazer essa responsabilidade, jogar lá no nosso colo, de olha, o que está acontecendo na tua realidade foi criado por você.
O ego não vai gostar disso, né? Ele vai dizer, eu? Claro que não. A culpa é da minha mãe, é do meu pai, da minha esposa, do meu marido, do vizinho. Não sou eu. Só que quando você vai entendendo os processos, até os experimentos que são feitos, você vai entendendo por que é você que cria a sua realidade. Como? De que jeito? E quando você vai, de fato, aceitando isso e colocando isso em prática, a sua vida vai mudando completamente. Porque você vai determinando o que é que você quer viver. Então, é difícil essa responsabilidade, mas ela é maravilhosa ao mesmo tempo, porque ela abre as possibilidades para você escolher qual é a vida que você quer ter. Então, nós criamos a nossa realidade. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter noção de que é isso que acontece. Conceber essa verdade, entender que os nossos pensamentos, nossas crenças, elas moldam a nossa experiência na vida. Ou seja, não reagimos apenas ao mundo, nós interpretamos e construímos ele internamente. Então, aquilo que está acontecendo dentro de você vai se expressar no que está acontecendo fora de você. E não dá para mudar fora. Você tem que mudar internamente. Aí você pode transformar essa realidade externa. Então, como é que a gente cria a realidade? Transformando o interno, os pensamentos, as crenças, as emoções, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vibra, porque a gente é um campo energético de energia eletromagnética emitindo e atraindo pessoas, situações, coisas, oportunidades, ambientes. Então, ideia básica da física quântica, você cria a sua realidade, você cria seu corpo, você cria as suas oportunidades, você cria o ambiente que você vive, você cria tudo em você. Segunda ideia principal do documentário. O nosso cérebro ele é condicionado. Tudo que você pensa e vive hoje foi condicionado por você antes. Foi condicionado pelos seus pais, pela escola, pelo seu ambiente, pelo seu chefe, pelos seus colegas de trabalho, por tudo que você vive. Isso quer dizer que você pode mudar a forma que você pensa, os seus condicionamentos, as suas crenças. Então, nossos padrões emocionais, através desse condicionamento, ele vira um vício. E aí, a partir desse vício, nós repetimos sentimentos como medo, rejeição, frustração. A mesma coisa vai acontecendo. Cria um padrão e ele se remonta. Então, você começa a notar, né? Na terapia a gente vai vendo esses padrões. Por que que eu vivi um relacionamento tóxico, aí eu troco de pessoa e o próximo relacionamento também é tóxico? Porque existe um condicionamento. Você confunde o amor com essa toxicidade e acha que é isso que você tem que viver, porque você viu isso em algum lugar e criou essa realidade para você. Então, uma vez que você percebe isso, você pode modificar. Quero que vocês comecem a pensar sobre isso agora, que é como é que eu estou condicionando o meu cérebro? Primeiro, né, qual é esse condicionamento que já existe aqui em mim, esses padrões do que eu repito, e que vício é esse que eu tenho? O vício de sempre procurar uma companhia, nunca conseguir ficar sozinho, por exemplo. Sabe a história antes só do que mal acompanhado, a crença? Não, antes mal acompanhado do que só. Então eu prefiro me envolver com pessoas que não valem a pena, mas sozinho eu não fico. Aí esse condicionamento cria relações desagradáveis. Então o que é que eu preciso? Acessar essa verdade do que é que está acontecendo comigo. Qual é a condição que eu vivo? Só assim eu posso começar a transformá-la. Terceira ideia principal do documentário. As emoções da gente viram química.
Essas emoções geram substâncias no nosso corpo e ele se acostuma aos estados que a gente repete. Então, a gente fica querendo sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo, como um vício químico mesmo, uma droga natural. E o resultado disso é que a pessoa passa a buscar inconscientemente as mesmas emoções, mesmo que elas sejam negativas. É o barato que a gente sente. Por exemplo, eu sinto medo e gera essa química dentro de mim, então eu vou procurar por ela. Conheço pessoas que gostam de assistir filme de terror porque gostam de sentir esse medo, essa química. Então se vicia nisso e procura sempre situações para ter medo, para poder sentir isso. Então vai pensando aí sobre que tipo de vício eu tenho nas emoções, quais são as emoções que eu sempre sinto e que inconscientemente eu estou buscando por elas. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela sempre chora. Sempre, sempre, sempre. Ela é viciada nessa emoção do choro. Ela sempre vai procurar uma coisa triste para ela lembrar e tal, e acessar isso. Mas aos poucos ela vai entendendo: olha, o meu vício, olha, eu voltando para aquele mesmo lugar conhecido, olha, eu em busca daquela sensação. Então vai pensando sobre isso. Que tipo de emoção você está viciado? Ok. Aí, né, eu não vou fazer uma sequência do que tem no documentário, mas eu vou trazer algumas ideias. E essa aqui, ela é importantíssima. É o experimento do japonês Masaru Emoto. Ele fez uma experiência com a água. E aí ele pegou a água, é, ele quis comprovar como a água reage às nossas emoções, às nossas palavras. Ele pega a água e coloca palavras e intenções. Ele pega a vasilhinha com a água e ele coloca o nome na água. Por exemplo, gratidão, amor, ódio, raiva. E aí, nesse recipiente a água está, ele congela e depois ele fotografa os cristais que se formam naquela água. Então ele pega uma água benta, e aí ele coloca lá, ele pega uma água que foi xingada, e aí ele tira a foto e vai mostrando o que é que aparece em cada uma das palavras. E ele faz uma exposição fotográfica mostrando isso. Como é que os cristais da água reagem às palavras que ele diz para ela. Então, palavras positivas criam cristais bonitos e simétricos, parecem joias. Palavras negativas criam coisas deformadas, parecem gosma. E aí ele diz que nossas emoções e pensamentos influenciam a matéria, influenciam diretamente a água. E se até a água reage às palavras, a essa energia, imagina o nosso corpo, como é que fica diante disso? Que é majoritariamente água, né? A gente diz que nós somos, sei lá, 70, 90% água, que tudo é constituído por água no nosso corpo, cada célula tem água, que a gente precisa beber água todo dia para se hidratar e manter esse corpo. Então, imagina que tudo que você fala para você, cada uma das tuas células está recebendo isso. Por isso que eu tenho tanto cuidado quando a gente está lá na terapia e você fala mal de você, uma palavra ruim sobre você. Opa, pode falar mal de si, pode se tratar mal desse jeito por causa disso. Então, percebe, imagina aqui, né? Se vocês procurarem na internet e até no documentário, vocês vão ver que tem N palavras. Aqui eu só trouxe um exemplo do que é negativo, como é que fica e do que é positivo. Mas cada cristal ele fica diferente. Quando é gratidão, é um formato diferente, quando é amor, é outro. É uma coisa muito bonita de se ver. Então perceba o impacto do diálogo interno na tua vida. O poder que as palavras têm, a importância
dessas emoções que reverberam em cada uma das nossas células, no nosso corpo, que pode deformar a gente ou trazer beleza. O que você fala para si mesmo? Quando você está lá diante do espelho, o que é que você diz para você? Você diz que você é bonito, que você é inteligente, que você é uma boa pessoa. Você fala coisas boas para você que você vai conseguir, que você está no caminho certo. Ou você fica lá se xingando. Quando você vê uma foto sua, você fica procurando defeitos, se achando feio, se desmerecendo. Aquilo que você pensa sobre você mesmo, aquilo que você fala, aquilo que você sente, está determinando a tua imagem. Olha como isso é forte, e poderoso. Para nunca mais você dizer coisas ruins sobre você mesmo. Então, chega um momento, né, quando a gente entende essa questão emocional, eles vão trazendo lá o roteiro, as ideias e tudo mais. Isso aqui, ó, essa imagem é uma sinapse cerebral. Os neurotransmissores, eles se aglomeram, vamos dizer assim, e essa aglomeração, eles trocam informações. É isso que a gente chama de sinapse. É quando os neurônios conversam entre eles. Quanto mais a gente vive essa sinapse, mais ela se fortalece. Então, esses gânglios que tem aqui, né, eles vão ficando cada vez maiores e mais fortes. Feito uma árvore que vai crescendo, vai enraizando, vai ficando cheia. Quanto mais a gente alimenta a sinapse, maior ela vai ficando no cérebro. E isso aqui é o vício. Por isso que a gente precisa ter cuidado com a repetição do pensamento. Ter o mesmo pensamento vai criar rede neural. Essas sinapses vão aumentar e vão criando uma rede. Por isso que a gente precisa observar o que é as nossas crenças, porque crenças enraizadas são essa rede neural muito fortalecida. Aí, para trocar esse pensamento, a gente precisa enfraquecê-lo, mudá-lo, criar um novo caminho neural, uma nova forma de pensar, de sentir, de agir. É todo esse processo no nosso cérebro. Então, a ideia básica é: se você não consegue controlar o seu estado mental, emocional, é porque você está viciado nele. E aí você vai querer só repetir aquele estado emocional. Por exemplo, um vício no sofrimento da rejeição. Eu vou procurar pessoas que possam me rejeitar, que é para poder eu sentir essa angústia. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Consigo pensar em alguém e trazer ele perto de mim. Não gosto disso. Então, troco o pensamento. Não gosto do que penso, do que sinto, mudo o pensamento. Quero pensar o quê? Quero sentir o quê? Quero criar que tipo de rede neural aqui? Porque eu posso me viciar em coisas boas também, né? O ideal é que a gente não tivesse nenhum tipo de vício, que tivesse equilíbrio. Mas como a gente ainda não domina a mente, as emoções, elas meio que dominam a gente. Tudo isso acontece no nosso sistema límbico, uma partezinha lá do cérebro, ligado nas emoções. Então, você pode ter um vício na frustração e sempre procurar pessoas que possam te frustrar. É inconsciente, tá? Mas imagina que você chega num lugar e você mapeia um rosto e nesse rosto você diga, então, um potencial frustrador. Vou chegar perto ali para poder viver essa crença, essa química em mim. Ai, uma pessoa que vai me rejeitar. Vou ali viver essa química em mim. Ai, algo que vai me causar medo. A vítima que chora, que sofre, que lamenta, que reclama. Vocês devem conhecer gente assim.
Espero que vocês não sejam mais, né? Porque a minha luta é sempre essa. Sai desse lugar de vítima, sai desse lugar de vítima, que ele é terrível. É o lugar em que você não pode fazer nada, que você não tem responsabilidade sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre o seu comportamento. Só que a vítima, ela tá viciada nessa sensação de coitadismo. Ai, pobre de mim, coitado de mim. Tudo só acontece comigo. Só eu mesmo para sofrer assim. Parece que eu só vim nesse mundo sofrer. Deus não se importa comigo. À medida que ela está fazendo isso, ela está em êxtase com os neurotransmissores que estão fazendo essa sinapse elétrica no cérebro dela enquanto ela lamenta. Pessoa que é viciada em reclamação. Então, tudo que a gente não controla é um vício. E aí a gente precisa estar ligado nisso, de, ei, deixa eu observar aqui os vícios dentro de mim. Porque a primeira coisa é negar. Ah, não, eu não tenho vício nenhum. Então você não se conhece. Se você acha que você não tem vício nenhum, você ainda não entendeu nem as suas emoções. Esse entendimento de, tá, tudo começa no pensamento, ok. Então eu preciso entender o poder desses pensamentos e aprender a escolher os pensamentos certos. Aquilo que a gente estava falando lá na última sessão que a gente teve dos alquimistas, de tudo que é novo é bom. Pronto, isso é uma nova sinapse que a gente está criando. O que é novo é bom, o novo é maravilhoso, o novo vale a pena. A gente está criando uma nova rede neural para a mudança do pensamento, para a transformação da crença, para criar um sentimento de excitação diante do novo e não de medo. Então tudo começa no pensamento, na forma que eu penso sobre aquilo. Então os pensamentos, eles mudam totalmente o corpo, a sensação, a emoção, a ação, a atitude, o comportamento, tudo se deriva do pensamento. O pensamento é uma coisa concreta, ele não é uma abstração, ele é um regente. Acho que se a gente pudesse ver o pensamento, né, talvez a gente acreditasse mais. Mas como a gente não pode ver, a gente só pode perceber. Mas quando a gente percebe, a gente para de ser vítima de pensamentos quaisquer. A gente começa a determinar que tipo de pensamento vibra na nossa mente, né? Como uma nuvem mesmo aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui. Ele está escolhendo, eu quero pensar isso aqui ou eu quero pensar isso aqui? Ah, eu acho que eu prefiro pensar isso aqui. Isso aqui é mais saudável para mim. E não se deixa levar automaticamente, como a maioria de nós faz. Você pede as coisas que você quer através do seu pensamento. Cada pensamento é um pedido que você está fazendo ao universo. Só que é o seguinte, imagina que você tenha mesmo um pensamento consciente de, ah, eu quero morar numa casa lá no campo. Pedir. Só que aí daqui a pouco eu penso, não, mas eu acho que seria melhor eu morar numa casa lá na cidade mesmo. Ou, ah, não, eu acho que eu quero morar lá na praia. Quando você pede essa primeira coisa e você consegue sustentar, aquilo vai entrando no processo de gestação para acontecer. Mas imagina que você pensa uma coisa e depois você pensa em outra, você já apagou o primeiro pensamento, já colocou outro em cima. Então imagina que você faz isso o tempo todo. Ah, eu quero uma casa, aí depois eu quero um carro. Não, não quero casa mais não, agora eu quero um apartamento. Não, agora eu quero um carro. Não, agora eu quero uma viagem. Você está criando e descriando tudo, então não vai acontecer nenhum deles. Pensar e mudar o pensamento é apagá-lo, porque você está criando uma coisa contrária. A gente ainda não tem o poder pensa, cria rápido, porque se a gente tivesse esse poder pensando em coisas ruins, a gente destruiria a nossa vida. Então, precisa de um tempo para dizer, peraí, é isso mesmo que você quer?
isso vai te fazer bem. Não sustentar o pensamento tempo suficiente não vai fazer com que a coisa aconteça. E quando a coisa não acontece, aí você pensa: ah, não consigo. Tá vendo que eu não crio a minha realidade? Mas porque você não entendeu o processo. Você tem que querer aquela coisa e sustentar o tempo necessário até que ela possa chegar na materialização. Pensa aí, quantas coisas você já pensou e depois mudou de ideia? Para uma cocriação acontecer, para sair do mundo das ideias e chegar no mundo físico, material, todas as partes do teu ser devem estar alinhadas no mesmo propósito, no mesmo pensamento. E não, ah, não, eu penso positivo, mas lá dentro de mim só tem medo. Tá desalinhado, tá contraditório. Não tem como se sustentar. Tem que ser um alinhamento. Eu penso, eu sinto e eu vivo isso. Não importa quanto tempo precise, é até conseguir, é sustentar isso. O que foi, eita? O que foi o eita aí? Descobriu que você não está sustentando o pensamento tempo suficiente para conseguir o que você quer? Gente, essas descobertas mudam tudo. Você começa a ter esse poder sobre o que você está criando. É incrível. Isso. Olha, adivinhei, telepatia. Já tô lendo os pensamentos, hein? Cuidado com o que você pensa. Olha, você já olhou para uma pessoa e sentiu que parecia que ela estava lendo a sua alma? Conhece alguém assim? Quando olhou nos olhos, você disse: Meu Deus, essa pessoa acabou de ver minha alma, meus defeitos, que vergonha. Existem pessoas com esse poder por aí, viu? Vamos lá. Tá. Tudo isso que eu tô falando aqui é sobre a mecânica quântica. E existe uma briga muito grande. A maioria desses cientistas que apareceram no documentário tiveram que sair dos empregos para conseguir fazer esse documentário, porque eles não aceitam mais o paradigma da física clássica. Então, eles tiveram que abrir mão de várias coisas para conseguir falar sobre esse assunto. E eles foram ridicularizados. A ciência diz que não tem nada comprovado. Por quê? Porque o ego não quer dizer que é ele quem tem que resolver e criar a própria realidade. Não é ele. Se você aceitar a mecânica quântica na sua vida, você vai ter que ser responsável por tudo que está acontecendo, né? Então imagina que você não consegue nem pagar suas contas. Aí você vai dizer, "Ah, sou eu que estou criando essa realidade de escassez? Claro que não. Não fui eu, não. Aquela dívida, não é culpa minha, não. Então aceitar o paradigma de que você cria a sua realidade é muito difícil para o ego. Na verdade, é começar a abrir mão dele, né? Porque quem cria é a centelha divina. O ego ele só cria problema, vitimização, tristeza, ansiedade, medo, escassez. É só isso. O poder de criação do ego é mínimo, é só baixa frequência. É tudo sobre você, não tem pra onde correr, não. Verdade. É isso aí, encarar a verdade. Então, entender isso. A mecânica quântica, que é como tudo isso se processa, mostra que a responsabilidade do que te acontece é toda tua, boa e ruim, né? Coisas boas também, vou dizer, mérito seu. Foi você quem construiu isso na sua vida. Se tá indo tudo bem, é você, continua que tá dando certo. Mas a questão é essa, por que recriamos as mesmas realidades? Tem pacientes que me dizem isso, gente, eu sei que por ali eu vou quebrar a cara, por que que eu ainda vou? Porque tem um lado teu que precisa ainda descobrir algumas coisas que você ainda não alinhou. O que te incomoda é teu, totalmente teu. Chegou num ambiente, não gostou de uma pessoa, já para e olha e diz: o que é meu aqui? O que essa pessoa está mostrando no espelho para eu me enxergar? Essa percepção muda tudo. Na tua relação contigo mesmo.
É sempre o olhar para dentro, sempre, 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 o tempo todo. O que está acontecendo dentro de nós cria o que acontece fora, inevitavelmente. Preciso aprender isso. Isso, vê. Tá acontecendo uma coisa comigo, já para e diz assim: isso que eu tô apontando o dedo ali para outra pessoa é sobre mim. Deixa eu ver o que é que eu tô falando do outro. Ah, eu tô dizendo que o outro é metido, arrogante, idiota, ignorante. Aí eu vou procurar onde dentro de mim tá tudo isso. Onde é que eu sou metida, onde é que eu sou arrogante, onde é que eu sou idiota, onde é que eu sou. Tudo isso aí que eu tô vendo no mundo. Porque se eu vejo no mundo, é uma projeção de mim. Tem uma parte do documentário que ele diz assim: não são os olhos quem veem, é o cérebro. O lobo occipital, acho que é esse, atrás. É o cérebro quem vê. E o cérebro ele só vê aquilo que ele conhece. Não tem como a gente ver coisas que a gente não sabe o que é. Aí eles trazem o exemplo de os índios não conseguiam ver os navios quando eles estavam chegando no mar, porque eles nunca tinham visto navios. Então eles não conseguiam enxergar porque eles não sabiam o que é. E aí ele fala como é que ele conseguiu ver e como foi que ele descobriu depois e tal, mas inicialmente a gente procura aquilo que já é conhecido. A expansão da consciência é conseguir ver além do que você imagina que existe. Porque senão você só vai ver aquilo que você acha que tem no mundo. E a expansão da consciência é saber que tem muito mais do que você vê. Muito mais, mas muito mais mesmo. Nossos olhos físicos, eles veem muito pouco do que existe. Sei lá, 5% das realidades. Eles só veem coisas materiais e ainda determinando o que quer ser visto. Eu só conheço isso, então só vou ver isso quando eu chego no ambiente. Por exemplo, você chega num lugar em que tem um monte de gente, você vê algumas pessoas, tem outras que estão lá e você não vê. Simplesmente a gente só enxerga aquilo que a gente procura. Tem todas as possibilidades, né? Mas a gente vai procurar aquela única possibilidade que é comum, que é natural, que é conhecida, que é aquilo que a gente já viu, que veio lá de trás dos nossos pais. É isso que a gente está buscando. Por isso que a gente não consegue ver outras possibilidades. Só que quando você entende esse mecanismo todo, você começa a procurar outras coisas. Peraí, eu só estou vendo isso aqui no mundo, mas eu sei que tem mais. Então eu quero ver além, eu quero enxergar o que é diferente, porque eu nunca vivi. Só que para conseguir isso tem que abrir mão do medo, que é a primeira coisa que vai dizer, não, isso aqui é desconhecido, para que que a gente vai olhar para isso? Vamos procurar só o que a gente já conhece. Vamos estar só com as pessoas que a gente já tem familiaridade. Mas as coisas extraordinárias só acontecem no novo, na novidade, no diferente. Quando a gente se permite viver o que nunca viveu. Quando a gente abre mão do medo, diz, tá bom, não precisa. Eu sei o que eu estou vivendo, sei o que eu estou fazendo. Eu quero mais da vida, eu quero enxergar além. Então, basicamente, essa física quântica, mecânica quântica, ela fala do mundo subatômico, ela fala do micro, né? Do micro para o macro. Tudo que a gente vê no micro também tem no macro. E fala do átomo, que é a menor partícula que existe no corpo. E ele é composto de nêutrons, prótons, um núcleo, elétron, tudo em volta dele. E lá dentro dele, em cada um dos átomos, existe o vácuo quântico, que é a energia, a onda, que também é chamado de Deus. Por isso que a gente diz, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, porque ele está em cada átomo, em cada célula, em cada partícula, em cada onda de energia. Ele é tudo o que existe.
Tudo que é novo é bom. 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 Pra gravar, né? Ok. E é por repetição mesmo que a gente consegue gravar. Tudo que a gente condicionou a nossa mente até hoje foi através da repetição. Então a gente repete, 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 até aquilo se tornar a grande verdade dentro de nós. Deus é tudo, está em todos os lugares, exatamente. Deus é tudo que existe. Não tem nada fora de Deus. Deus é o todo. Você é uma das possibilidades desse todo. Você é uma célula, você é uma pequena partícula, você é um grão do todo. Você tem Deus em você. Deus está contido em você. A física quântica é a física das possibilidades. Imagina que cada pontinho que a gente possa ver aqui, que são as estrelas do universo, são as inúmeras possibilidades que existem em cada coisa que você vai escolher na sua vida. Esse é o que a gente chama o mundo subatômico, que são as menores coisas existentes. O cérebro enxerga, ele quer entender, né, essas coisas. Ele quer enxergar, ele quer ver. Só que tudo isso do mundo subatômico não é visível aos olhos. Um átomo, ele só é visto no microscópio, ampliado milhares de vezes para conseguir ver o que é que tem. Então, é crer naquilo que a gente não pode ver, mas pode sentir, mas pode perceber. Já vi uma pessoa me dizer isso, né? Mas eu não vejo Deus. Gente, é só olhar para a natureza. Deus é tudo que existe. Como assim você não vê? Como é que você não vê uma árvore que tem um vizinho que ele gosta de pôr da árvore e deixar ela bem careca? Tipo, uma semana depois ela já tá ali cheia de folhas de novo. Para mim, isso é a expressão de Deus. Olha a abundância de Deus. A vida que não para. Que ninguém bota água nessa árvore e ela encontra água pelas raízes dela. Vê que coisa incrível. Deus é essa perfeição natural. Basta você observar, que você vai ver o tempo todo, em tudo. No passarinho que chega ali na janela, na nuvem que está passando ali, no ar que a gente respira, nos milagres que acontecem o tempo todo. Mas tem que ter olhos para enxergar, né? Os olhos de ver. Que está com o coração aberto, que está com a mente aberta. Só é possível ver Deus se a gente quiser. Quando a gente não quer, quando o ego entra na frente, realmente. Quando o observador. Pronto, a física quântica, ele sempre vai usar esse termo, tá? O observador. Esse observador é a tua consciência, a tua alma. É um pedacinho de Deus em você, a sua centelha divina. Quando este observador não está olhando, você tem ondas de possibilidades. Mas quando você olha, você tem a partícula, que é a escolha de uma possibilidade, apenas uma. Então, é você que se relaciona com essa possibilidade. É você que escolhe ela. Diante das inúmeras possibilidades que existem, quando você observa, você escolhe uma. Mas tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Quando você não está olhando, é ondas de possibilidade. Quando você olha, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente observa. Por exemplo, se eu só observo a escassez, é isso que vai ter na minha vida. Eu só falo de coisas ruins, é isso que eu estou observando, então é isso que eu estou escolhendo. Então você atrai, de acordo com a sua vibração, com o seu sentimento, aquilo que é compatível com o teu estado emocional, com os teus pensamentos.
Aquilo que a gente fala com os alquimistas, para você se tornar a pessoa rica que você quer, você tem que se tornar outra pessoa que condiz com a riqueza, que combina com ela, que está na mesma frequência. Não tem como você atrair uma coisa que não esteja na sua frequência. É isso que eu quero que vocês entendam. A riqueza é uma onda de possibilidade. Que eu preciso me relacionar com ela, olhar para ela, entrar em contato. Todos os mentores que eu tenho sobre riqueza, eles dizem isso. Vá para lugares ricos. Vá num restaurante rico, vá para um hotel rico, vá para lugares bonitos, cheios de riqueza, para você começar a se relacionar com a riqueza. Tem a possibilidade de fazer um test drive num carro maravilhoso, faça para sentir o que é ter um carro milionário e sentir como é que você, se você se sente à vontade, ou se você entra num lugar com vergonha, achando que não merece estar ali, não consegue se sentir bem no ambiente porque você não está naquela frequência. Outro dia tinha uma paciente dizendo assim: como é que eu acesso a frequência do amor? Aí eu vou te mandar uma música que é pura frequência de amor. Aí quando eu mandei ela, que música horrível! Aí eu, claro, você não tá vibrando nessa frequência, seu ego teve nojo dela. Disse, Eca, amor, quero não. Muito distante da minha realidade. Eu prefiro um sertanejo, uma sofrência, que combina mais comigo, que é a frequência que eu estou, de sofrimento. Então você vai rejeitar aquela frequência, porque ela está incompatível. Estão entendendo isso? É lindo ver você falar de Deus. Ai, é muito gostoso falar de Deus, gente. É maravilhoso, é incrível. É tudo de bom. Renova, reabastece. Falar do amor. Ter essa compreensão de que Deus é puro amor. Tudo que é negativo, doença, mal, é tudo criação do ego. Não é Deus. Já vi pessoas dizerem isso, né? Deus é o bem e o mal, porque ele é tudo que existe. Não, Deus é só o bem, Deus é só o amor. O mal é a nossa energia mental egóica, quem cria. Não é Deus, é a gente. Deus não é um ser separado de nós, como as religiões colocam, né? Uma pessoa que vai te punir, que vai te castigar, que se você não fizer as coisas certas, você vai pro inferno eternamente. Foi essa a ideia de Deus que foi criada pelas religiões, mas ela não é verdadeira. Deus está dentro de você, das suas células, ele é o próprio vácuo quântico, ele está em tudo, ele permeia tudo. Mas ele não é uma pessoa, é a gente que queria, né? Que como a gente só concebe pessoas porque a gente é uma, aí a gente quer que Deus seja igual a gente. Uma pessoa. Só que não é verdade. Quem ou o que é Deus para você? Você precisa encontrar essa resposta para si. Ninguém me contou o que é Deus para mim. Eu não consegui encontrar isso em religião nenhuma. Por isso que eu fui em busca da própria espiritualidade, para eu ter a minha resposta sobre o que é Deus para mim. Cada um tem que encontrar a sua própria resposta. O que é Deus para você? Quebrei essa crença. Que maravilhoso! É uma crença mesmo, é algo que a gente ouviu, né, das pessoas. E eu dizia assim, como é que o puro amor, porque eu já entendia que Deus é puro amor. Como é que o puro amor pode castigar alguém? Como, gente? Isso é muito contraditório, incompatível. O amor não faz isso. Você tem leis para a gente viver aqui, que é a lei de causa e consequência. Você planta, você colhe.
Se você acha que está sendo castigado por algo, foi você quem criou aquela situação, ela voltou para você. Quem castigou você foi você mesmo, não Deus, nem o diabo, nem algo externo. Outro dia alguém me perguntou: e quem é o diabo? Poxa, o diabo é o ego. É esse mal que existe dentro de nós, é a energia mental criada por nós para nos proteger, porque a gente achou que estava passando alguma situação, aí a gente cria aquela energia mental que são os eus. Cada eu é uma forma de se proteger. Mas quando você vai entrando na espiritualidade, você vai vendo que você não precisa de proteção coisa nenhuma. Que se você vive com a espiritualidade, que a divindade está dentro de você, você vai precisar se proteger do quê? Só dos teus próprios pensamentos, né? Das tuas próprias sensações. Só se fosse proteger de si mesmo, desse ego, dessa dupla natureza que nós criamos. Que quanto mais a gente vai se espiritualizando, mais a gente entende que não precisa dela. Que a gente precisa viver na consciência, abrir mão do eu e adentrar na consciência. Vós sois deuses, exatamente. Pronto, você cria a sua realidade porque você é um Deus. Um Deus que é capaz de criar através dos próprios pensamentos. Olha como isso é sério. Então, quando eu entendo isso, aí eu começo a usar isso a favor de todos. Não é a favor só de mim, não é só para mim. Porque se eu for feliz e as pessoas ao meu redor não forem, não tem como eu ser feliz. Então tem que ser bom para todos. Aí sim. Aí tem uma parte do documentário que uma das cientistas ela fala disso, olhar para si mesmo através dos olhos do observador supremo. Não é qualquer observador, não. Aí já entrou num outro patamar. É através dos olhos do observador supremo. Imagina que você possa olhar para você agora, nesse momento. Olhar para sua frente e ver você. Só que você está se olhando através dos olhos desse observador supremo. O que é que você está vendo nessa criatura criada por ele aí? Quando você fala mal de você está falando mal da criação divina. Quando você se relaciona mal com você está se relacionando com uma criação de Deus. Tudo que você está fazendo é para Ele. Então, quando você se relaciona bem com você está se relacionando bem com Deus. Com o Deus que existe em você. Quando você consegue ver Deus em você, aí você começa a ver Deus nas outras pessoas. Então, o respeito, o cuidado, o amor aumenta muito quando você consegue ver Deus em cada criatura que existe. Em cada pessoa, em cada animal, em cada planta, em cada pedra, em tudo. Aí você passa a se relacionar com Deus verdadeiramente. Aí você conhece o amor incondicional. Aí você conhece o perdão total, profundo. E aí a tua vida se transforma. Você começa a viver para Deus. Eu acho que esse é o caminho de todo mundo que adentra na espiritualidade, sabe? O nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre o que ele está vendo no ambiente e aquilo que ele está se lembrando. Ou seja, o nosso cérebro, as lembranças que a gente tem e o que a gente está vendo para ele é a mesma coisa. Aquilo que você está imaginando e aquilo que você está vendo para o cérebro é tudo realidade. E aí entra a questão.
O que é a realidade? Se para o teu cérebro lembrar do passado é a realidade para ele. Por isso que a gente consegue lembrar, por exemplo, de um trauma e chorar e ficar aperreado com aquela situação de algo que já passou há 10 anos. Mas para o cérebro, ele está revivendo, ele está vivendo aquilo aqui e agora. Por isso que ele traz a emoção à tona. Só que não é a realidade, é só uma lembrança. Então, por que que isso acontece? Porque é a mesma rede neural específica que se acende daquela situação. Pode passar quantos anos for. O tempo é uma ilusão. Ele não existe de fato. Não é passado, presente, futuro. Não, tá tudo junto e misturado. Por isso que você pode acessar o futuro, o teu eu no futuro. Você pode acessar o teu eu criança, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não é uma coisa linear depois da outra, não. Quando a gente faz aquela carta do eu do futuro te contando como foi que aconteceu tudo que você queria, você está acessando o futuro, que já existe nas inúmeras possibilidades. E quando a gente acessa esse futuro, a gente está escolhendo qual é a possibilidade que eu quero. Já existe uma eu milionária, então é esse acesso aí. Já existe uma eu espiritualizada. Vou trazê-la para mim, para que eu me torne isso aqui e agora. Então vê como isso é forte. Você não sabe a diferença entre realidade e pensamento, do que é que está acontecendo de fato ou o que você está pensando. Então, o teu cérebro está mergulhado aí nas lembranças dolorosas, por exemplo. Para ele, isso é a realidade. Aí ele vai criando mais disso, mais disso, mais disso, mais disso. Aí você acha que só tem isso no mundo. Mas não é verdade. Isso está dentro do teu mundo. E que você pode transformar. Você pode dizer, eu quero um mundo de paz, de harmonia, em que as relações são todas maravilhosas. Pronto, você começa a trazer essa realidade, pensar só nisso, olhar só para isso, observar só isso. É isso que vai se multiplicar, tanto dentro de você quanto ao teu redor. É aí que está a mágica da cocriação. O que você pode imaginar, você pode ter. Agora, tem que entrar na frequência certa, pagar o preço, ser a pessoa. Ser para ter. Primeiro eu sou, depois eu conquisto aquilo. Mas primeiro é o ser. Eu me torno essa pessoa. Ah, eu quero riqueza na minha vida. Eu me torno essa pessoa rica. Aí a riqueza pode ser a minha realidade. Eu quero o amor na minha vida. Eu me torno esse amor. Aí esse amor se transforma na minha realidade. Seja lá o que você queira. Você tem que ser. Ser a gratidão, ser o milagre, ser a expressão de Deus. Ser. É isso que Jesus fala. Buscai primeiro o reino e todo o resto vai ser acrescentado na sua vida. Se você encontrar isso, todas as outras coisas vão fluir para você naturalmente. Ele também diz que são os pagãos é que correm atrás das coisas. Os pagãos é que estão correndo atrás do dinheiro, da casa, do carro, de qualquer coisa. Quem acessa o reino divino já acessa tudo. É esse o caminho. Para dentro, né? Para o autoconhecimento, para a compreensão de si mesmo. Todas as realidades do campo quântico estão existindo simultaneamente. É um grande emaranhado. Porque, afinal, as coisas não são coisas, elas são movimentos da consciência. Possibilidades. Heisenberg, que é um dos caras da física moderna, né?
da física quântica, ele fala que os átomos são apenas tendências daquilo que você queira que eles se tornem, daquilo que você quer construir. Tudo que você quer já existe em forma de onda, nas inúmeras possibilidades. Só que a tua mente precisa se expandir para você saber que existem as inúmeras possibilidades, senão você vai pensar que só existe uma coisa. Por isso que você só tem aquela coisa. Isso é arretado. Ah, eu também acho. Eu amo esse assunto. Quanto mais eu vejo, mais eu estudo, mais eu acho incrível. E olha que a gente tá muito aquém do que realmente existe, né? Porque quando traz um assunto desse, todo mundo, como assim? Isso não existe. É uma briga na ciência muito grande, tá? Estou aqui quebrando todos os paradigmas da psicologia. Uma psicóloga falando de física quântica, como é que pode? Tudo errado. Enfim, é esse o caminho. O que mais te chamou a atenção? Para quem assistiu o documentário, o que é que mais chamou a atenção ali? Que prendeu você, que fez você ficar, meu Deus, que coisa incrível é essa? Para quem não assistiu o documentário, o que é que mais chamou a atenção de tudo que a gente falou até aqui? O que é que mexeu aí dentro e dissesse, quero saber mais sobre isso? Que coisa incrível, isso que Geisiane está dizendo aí, eu quero entender mais. Eu quero mergulhar mais. Quando eu ouvi falar na física quântica a primeira vez, eu não conseguia entender. Eu só achei assim, que coisa misteriosa. Como assim? As pessoas estão estudando a menor partícula que existe, o que é que existe lá dentro da célula. Para que saber dessa coisa aí do átomo, das partículas, do elétron, de todos esses conceitos? Mas quando eu comecei mesmo a entender o processo, aí eu compreendi que eles estavam falando de pura terapia. Isso é a coisa mais sofisticada em termos de terapia, de autoconhecimento, de saber como é que as tuas células reagem à tua voz, de como é que você deve se tratar, do que você deve dizer para você, de como as coisas se processam na tua mente, que é onde cria-se tudo. Então me contem aí o que é que chamou a atenção, o que é que está passando na cabecinha de vocês. Assisti pouco, mas a visão dos barcos e visão pelo cérebro. Sim, a visão de não ver os barcos, né? Os índios que não viam os barcos. O pajé via que tinha uma ondulação na água. Ele via que tinha uma coisa diferente na água, porque a água se mexia e tinha ondulações que não eram normais, né? Mas ele não via os navios, porque ele não tinha o conceito do que navio existe. Então ele ficava lá observando, 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 até que em um momento ele conseguiu ver o formato daquilo, conceber na mente dele, dar um nome, dar um conceito, e ele começou a contar para os outros que aquilo ali existia. Como os outros acreditavam nele, ele era uma figura de autoridade, aí os outros também puderam ver. Olha, outra metáfora que se fala disso é a caverna de Platão, né? De Platão, a caverna. Ou será que eu estou confundindo o nome? Em que existiam pessoas dentro da caverna que, na verdade, ele está falando da condição humana, da ignorância e da busca pelo conhecimento verdadeiro, né? As pessoas estavam dentro da caverna e atrás delas tinha a abertura da caverna, né? Então, o sol, a luz. Mas essas pessoas estavam viradas para o fundo da caverna. Então, elas só viam as sombras. Elas só viam as sombras passando. Elas não viam o que tinha ali atrás. Elas viam só os vultos.
do que acontecia. Somos nós. A gente não vê a luz real, a gente só vê essas sombras passando. Só que quando vem alguém lá de fora e diz, gente, a luz está ali, ó, vamos olhar, o que que a gente faz com eles? Mata. Foi isso que é, Jesus veio mostrar. Foi isso que Sócrates também mostrou. E ambos foram assassinados. E foi muito interessante, né? A história de Sócrates, que ele toma o veneno de boa, feliz, nem aí pra nada, sem medo. E todo mundo fica espantado. Como assim? Porque ele já conhecia a verdade, ele sabia que ele não ia morrer. Quer dizer, ele sabia que ele ia morrer, mas que a morte é só essa passagem, né? Que ele ia morrer só para essa vida física. E isso não assustava eles. Quem conhece a verdade não tem medo de nada. Quem conhece a verdade não tem medo de nada. Me chama a atenção pensar que tudo já existe, que o tempo é algo simultâneo. Não é incrível isso? Incrível. Nós vivemos vidas paralelas. Isso quer dizer que os outros eus das outras vidas estão existindo agora. É muita loucura pensar nisso. As outras vidas, elas estão acontecendo agora. Conhecereis a verdade vos libertará. É por essa verdade aí que eu busco. Sempre fui curiosa para conhecer a verdade, porque ela transforma a gente. De verdade, ela vai nos libertando do medo, principalmente. Porque o medo é a grande prisão do ego. É a arma que os religiosos mais usam. E super funciona. Mas é isso. Muito bom falar desse assunto. Muito bom estar aqui com vocês. Por favor, assistam o documentário. E, se possível, assistam várias vezes. Deixem esse conhecimento começar a adentrar em vocês, até que você vá se transformando nesse próprio conhecimento. Porque isso vai trazer uma visão de mundo espetacular para você. Realmente transformadora. Gratidão, amei, muito top. Muito bom estar com vocês, tá? Também agradeço. Fiquem todos na paz, cheios de sabedoria e até a nossa próxima discussão sobre esse documentário. Tchau, pessoal!